Bom, nesta manhã abençoada, já está sendo muito abençoada, eu quero remir o tempo e pregar uma mensagem que eu estou pregando. Acho que eu estou com um complexo de números. Então, falei sobre os quatro infernos, falei sobre os 4 céus. Agora eu vou falar sobre 5 batismos. De uma forma rápida, eu tenho certeza que abençoará a sua vida, amém? Abram as vossas Bíblias na carta aos Hebreus, no capítulo 6, versículo de número 2. E você que achou, está achando, já vai se colocando de pé, para que possamos começar a ministração desta manhã, tá bem? Hebreus capítulo 6, vamos do versículo 1 ao versículo 2. Não sabemos quem escreveu esta carta, mas sabemos quem é o autor, que é o Espírito Santo de Deus, amém? Hebreus 6, versículo 1, já assim, todos acharam, amém? Tem Hebreus na Bíblia? Tem, né, queridos? Graças a Deus. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. O ensino Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, te louvar nesta manhã, por estarmos juntos em unidade, como teu filho compartilhou conosco, como igreja, como membros desse corpo, onde o cabeça desse corpo és tu, Senhor. Tu és o Cristo, o cabeça da igreja. Obrigado, meu Pai, porque a nossa orientação vem de ti. Não somos nada, somos um corpo, sem cabeça não existe. Tu és a nossa cabeça. Fala conosco, meu Pai, precisamos de ti. Em nome de Jesus, e usa-me, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, eu vou falar sobre 5 batismos. A maioria da doutrina trata de apenas 4, eu acrescentei um 5º aqui, amém, e essa por minha conta. Mas minha conta com respaldo bíblico, por favor, tá bom, querido? Não é por minha conta de qualquer forma, tá bom? É o entendimento que eu tive das Escrituras. Mas Hebreus 6, 2, esse capítulo 6 é um capítulo tão áureo e tão debatido, onde o povo, no qual esta carta é dirigida, ele estava necessitando voltar sempre às doutrinas elementares, porque já deveriam estar comendo alimento sólido, mas ainda estavam no leite, e o Espírito Santo exorta esse povo. Mas o que eu quero extrair do versículo 2 é o ensino de batismos, no plural, ok? Então a Bíblia vai corroborar com esse plural, com outros e vários batismos, 5, a minha opinião, pelo menos, na Bíblia. E eu quero falar sobre o primeiro batismo, que pouco falamos. Na verdade, eu vou falar principalmente de um batismo, ok? Os demais eu vou passar um pouco mais rapidamente, mas o primeiro batismo é um batismo muito pouco comentado pela igreja e por vezes até distorcido. Abram as vossas Bíblias em Gálatas capítulo 3, versículo 27. É o batismo em Cristo, ou o batismo no corpo de Cristo. Gálatas capítulo de número 3, versículo de número 27. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Olha o que diz o versículo 27 na carta do apóstolo Paulo às igrejas ali na Galácia. Olha o que diz o versículo 27. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então, o primeiro batismo, o batismo em Cristo. A palavra batismo no grego quer dizer imersão, mergulhar, estar dentro. Daí a preposição em, né? Então, batismo em Cristo, dentro de Cristo. Esse batismo primeiro em Cristo, que pouco se comenta, ou o batismo no corpo de Cristo, que alguns falam, é um batismo que acontece com a sua conversão. Você se converteu, aceitou, como diz Romanos capítulo 10, que você crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, professa com a sua boca e crê no seu coração, de todo o seu coração, que ele é teu único e suficiente Salvador, você é salvo. Nesse momento opera um batismo. Espiritualmente, esse batismo no corpo, ou batismo em Cristo, ele é um batismo espiritual, você não vê, é um batismo que opera com a sua salvação, com a sua conversão. Ah, pastor, explica melhor. 1 Coríntios capítulo 12, volta um pouquinho aí na sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 13. Quem gosta de ler a Bíblia, diga glória a Deus. Olha que diz 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um
corpo. Então, é o batismo no corpo, é o batismo espiritual que acontece e não vemos. Dê um pulo agora, Romanos capítulo 6, volte um pouquinho mais. Romanos capítulo 6, versículos 3 a 6. Romanos, logo um pouquinho antes de Coríntios, capítulo 6, versículo de número 3. Quem achou, diga amém. Ou porventura ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado, andemos nós em novidade de vida. Então, repito, queridos, esse batismo tão pouco mencionado na Bíblia e por ser tão pouco, ou melhor, por ser tão pouco pregado e estudado, ele por vezes, quando nós lemos algum texto que fala sobre batismo, temos uma interpretação errada, como eu vou ler o próximo texto agora. Então entendam, batismo no corpo, batismo em Cristo, é algo que nós não vemos, é espiritual, é concomitante à tua salvação. Entregou a sua vida para Jesus, houve um batismo nos céus. Você espiritualmente, você nasceu de novo, como diz, para que andemos em novidade de vida. Quer ver a questão, para você ter mais entendimento sobre o que foi pregado? Marcos, volte um pouco mais na sua Bíblia, Marcos capítulo 16, eu só vou me ater mais nesse primeiro e no outro batismo que eu irei mencionar daqui a pouco. Marcos capítulo 16, Marcos 16, versículos 15 e 16. Quem achou, diga glória a Deus. Estou achando. Marcos 16, versículo 15. Evangelho de Marcos, ou João Marcos. Todos acharam? Olha o que diz o versículo 15, 16, versículo 15. E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda. Agora preste atenção no 16. Quem crer e for batizado será? Para aqui, queridos. E o ladrão na cruz? Quem crer e for batizado será? O ladrão na cruz foi batizado? Então ele não foi salvo? Ué, o que está errado aqui então? Esse batismo é no corpo. Esse batismo é em Cristo. Esse batismo é o concomitante à sua salvação. Entregou a sua vida a Jesus, você foi batizado. Foi aquele ladrão na cruz. É o batismo em Cristo, ok? Ele não foi batizado nas águas, mas foi salvo. Tanto é que o continuado versículo mata a charada, se assim eu posso falar. Quem, porém, não crer será? Sim, quem não crer que é condenado. Não diz agora na segunda parte do versículo, quem não crê e não for batizado, tá? Quem não crê, ok? Então, às vezes lemos esse versículo e não entendemos porque não temos conhecimento sobre o primeiro batismo. E se nós formos olhar na nossa caminhada cristã, começa assim, ó, é sequencial mesmo. Batismo em Cristo espiritual, batismo público nas águas, um testemunho, só simboliza o que já aconteceu lá em cima. Terceiro batismo, aí é o batismo para eu buscar o batismo com o Espírito Santo, amém? Depois vem um outro batismo, que é o batismo na sua caminhada em santidade, batismo com fogo. E é sobre esse batismo que eu quero ministrar nesta manhã, amém? Com mais ênfase, tá bom? Então, o primeiro batismo em Cristo, espiritual, no céu, é esse de Marcos 16, ok? Quem crê e for batizado será salvo, sim, é o batismo em Cristo. Segundo batismo, batismo nas águas. Dá um pulo aí em Mateus capítulo 3, volte mais um pouquinho na sua Bíblia. Mateus capítulo 3, versículo 11. Olha o que João Batista diz a respeito de Jesus. Esse é um texto que nós ficaremos nele um bom tempo. Mateus 3, versículo 11. Todos acharam, amém? E olha o que João Batista diz. Eu vos batizo com água para aqui, queridos. E para aqui mesmo, né? O batismo nas águas é um simbolismo público, é um ato público daquilo que já aconteceu espiritualmente. Amém, queridos? No meu batismo vai acontecer algo sobrenatural. Pode até acontecer, mas não é em função do batismo em si, ok? Porque o maior evento sobrenatural já aconteceu quando você aceitou Jesus, que é o batismo em Cristo. Batismo, repito, batismo, né, quer dizer imersão, ou seja, mergulhar.
adentrar, então por isso que é batismo em Cristo. Eu me adentro em Cristo, esse é o meu batismo, esse é o espiritual, esse é o mais importante. Sem ele, o nas águas é um banho só. Sem o batismo em Cristo, o batismo nas águas é um banho que você tomou, ok? Então o batismo nas águas é uma representação importantíssima, ordenança de Jesus. Eu não estou de forma alguma falando de forma pejorativa, por favor, amém? É uma ordenança de Jesus de batismo nas águas, é um ato público. Eu vou dar publicidade, assim como no direito, quando você faz um projeto de lei se transforma em lei, aquela lei só tem validade se ela foi publicada. Hoje, antigamente era nos jornais, hoje na internet, nos sites, já é publicidade, já dá publicidade aquela lei. Ou seja, a lei passa a ter validade quando ela é publicada, ok? No mundo espiritual aqui é um pouco diferente, né? A publicidade se deu espiritualmente quando eu me batizei. O batismo nas águas é uma publicidade para o meu irmão, para minha irmã, para minha família, é para aqueles que estão ao meu redor, amém? O batismo em espírito, queridos, em Cristo, melhor dizendo, que é espiritual, o nosso testemunho, a nossa publicidade é perante principados, potestades, dominadores deste mundo, que ficam incomodadíssimos. Incomodadíssimos. É esse batismo, o aqui na terra, o batismo nas águas, é para aqueles que estão ao meu redor, que estão vendo, contemplando. Isso é muito bom, é testemunho que você dá, ok, meus amados? Amém ou não amém? Amém. Amém. Terceiro batismo, Mateus 3:11 continua, olha, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, Jesus, né, é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo, amém, queridos? Temos que buscá-lo, temos que pedir, temos que... Pastor, como é que eu busco o batismo com o Espírito Santo? Queridos, conhecendo a Deus, porque não tem como você ser batizado através daquele que você não conhece, senão você pode estar sendo batizado por qualquer coisa, amém? Até para eu discernir o movimento espiritual, eu tenho que conhecer, senão eu vou ser levado por qualquer vento de doutrina, como Paulo diz. Então eu tenho que conhecer primeiro quem eu estou buscando, conhecendo Cristo, buscando em oração, clama, pede, Senhor, eu quero ser revestido, Senhor, eu quero ter esse batismo. Não confunda batismo com o receber do Espírito Santo, como Jesus diz para os seus discípulos em João, olha, recebeis, Jesus sopra, recebeis o Espírito Santo, é a pessoa do Espírito Santo dentro de nós, amém? Mas o batismo com o Espírito Santo, o que é ele? Atos 1:8, dê um pulo aí na sua Bíblia. Eu vou um pouco mais rápido nesses batismos, que é algo que nós já temos um certo conhecimento. Atos 1:8, apesar de que o batismo com o Espírito Santo, por vezes, é entendido de uma forma tão errônea e certamente careceria de uma pregação exclusiva, ok? Mas Atos 1:8 diz assim, todos acharam? Amém? Vamos já a partir do 7. Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas, que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder. Esse poder aqui, o nome poder no grego quer dizer dínamos, da onde vem a palavra dinamite. Dínamos também vamos esquecer o nome, é um motorzinho, né? Quem me ajuda aí? Não é um motorzinho? Isso, aumenta a carga, né? Bateria, ou seja, esse dínamos, esse poder, da onde vem a radical da palavra dinamite, essa carga, essa poder, essa autoridade, essa algo realmente potente. Então a Bíblia me dá um respaldo, olha, versículo 8, mas recebereis poder, esse dínamo, essa dinamite, ao descer sobre vós, mas o Espírito Santo já não estava no homem? Então não confunda, porque Jesus já tinha soprado o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, sobre os discípulos. Receber agora é o poder. Para quê? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então, queridos, batismo com o Espírito Santo é poder para testemunhar. Autoridade para testemunhar. Ah, mas eu tenho que falar em línguas. É poder para testemunhar. Os dons, eles naturalmente, entre aspas, eles serão consequência desse poder que você recebeu, do poder para testemunhar. Então, quando eu estou testemunhando, pregando na rua com autoridade, esse homem é batizado com o Espírito Santo.
E Deus vai derramar dons sobre ele, que pode ser línguas? Pode ser línguas. Como pode não ser? Pode ser o dom de cura, pode ser um dom de palavra de conhecimento, pode ser uma revelação. Sim, aquilo no que aprouver ao Espírito, ele vai derramar, conforme a necessidade do homem que ali estiver pregando com autoridade. Então, testemunho, poder para testemunhar. Batismo com o Espírito Santo, cuidado, queridos. E Pentecostes, como é que foi? Bom, ali nem línguas tá bom? Ali são línguas realmente estrangeiras, tá bom? Então, é uma outra situação que depois nós poderíamos falar. Mas, em outros eventos de Atos, por exemplo, muitos batismos com o Espírito Santo vieram seguidos imediatamente do dom de línguas, tá bom? Ou seja, o que dá-se a entender que o dom de línguas é algo necessário para aquele, um instrumento, mas pela sua assiduidade em Atos, em vários momentos, ser quase que concomitante com o batismo do Espírito Santo, dá-se a entender que é uma ferramenta muito importante no batismo com o Espírito Santo, ok, queridos? Mas não é fundamental. Não é única, melhor dizendo, não é exclusiva, não é o selo do batismo com o Espírito Santo falar em línguas, ok? Ok? Eu posso não ter evidências, mas eu tenho o poder para testemunhar, e o poder para testemunhar é a fonte do batismo com o Espírito Santo, amém, queridos? Glória a Deus. Pastor, a pessoa começou a falar em línguas, ele para caramba, olha, ele podia já ser batizado com o Espírito Santo há muito tempo, e aquela foi uma evidência que Deus deu, ou outro ali calado na dele, não fala em línguas, não interpreta línguas, não tem dom de cura, mas bota o homem lá na rua. Olha como ele é intrépido, pregando a palavra, intercedendo, estando junto com as pessoas. Poder para testemunhar, intrepidez, poder, autoridade. Amém, meus amados? Quarto batismo. Esse bota aí visão do Gama. Tá bom, queridos? Dê um pulo aí na sua Bíblia. Lucas 12, 50. Mateus, Marcos, Lucas 12, 50. Não, vamos para Marcos 10, 38. Marcos 10, 38, ele é mais completo. Apesar de trazer quase a mesma visão de Lucas 12, mas Marcos 10, 38. Quem achou, diga glória a Deus. Olha o que diz esse Lucas 10, 38. Todos acharam, amém? Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo? Ou receber o batismo que eu sou batizado? Queridos, esse batismo aí, olha, para mim é um batismo totalmente singular, extraordinário, diferenciado de todos. E ouso afirmar que ninguém pode beber esse cálice. Uma pergunta retórica de Jesus. Podereis tomar do meu cálice ou receber o batismo que eu sou batizado? E o batismo que Jesus está falando é o quê? Morte de cruz, levar os pecados de toda a humanidade sobre si. Alguém consegue fazer isso? Levar os pecados sobre si e afastamento total naquele momento de Deus. Alguém consegue fazer isso? Então esse batismo que eu li aqui, queridos, é um batismo que ainda tem que dar um nome para ele, mas é um batismo que não é esses mais comuns. Dentro da teologia também a gente não encontra distingui-lo e falar dele diferente, mas eu entendo que é outro batismo que somente Jesus experimentou. Somente Jesus experimentou. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Agora vamos começar a pregação, amém, queridos? Volte lá para Mateus capítulo 3, versículo 11. Vamos voltar ao texto áureo desta manhã. Amém? Vamos ler novamente Mateus 3, 11, diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O mistério é nós entendermos aqui o que é fogo, queridos. E o fogo na Bíblia tem várias representações. Pelo contexto de Mateus 3, dá-se muito a entender que é juízo, mas não tem sentido, porque o texto diz: ele vos é um grupo de pessoas, batizará com o Espírito Santo e com... Então, esse batismo que vai vir sobre esse grupo de pessoas é com o Espírito Santo e com juízo? Não. O Espírito Santo é algo que realmente vai abençoá-lo. Então, não pode ser o juízo o fogo. Ok? Numa interpretação lógica sobre toda a Bíblia. Então, certamente, esse fogo é algo que Deus
permite sobre nós, mas que será proveitoso para nós. Amém? Então é um fogo que purifica, é um fogo que transforma, é um fogo que santifica, é um povo que transforma. Batismo nas águas, ou melhor, batismo em Cristo é pontual, acontece uma vez na vida. Batismo nas águas acontece uma vez na vida. Batismo com o Espírito Santo acontece uma vez na vida. Ah, pastor, eu fui batizado várias vezes com o Espírito Santo. Não foi, não. Você pode ter sido batizado com qualquer outra coisa, mas uma vez só, ok? Depois, batismo com fogo. É uma vida. É uma vida. É um processo. É um conjunto de atos. Processo é isso, né, queridos? Um conjunto de atos que vão se perdurando durante toda a tua vida. Batismo com fogo é batismo com prova. É batismo com luta. É batismo de aflição. Ah, pastor, vou embora, hein? Está na hora de eu... Estava tão bom o batismo no céu, espiritual, lindo, os anjos voando, descendo. Batismo com fogo é luta, queridos. É transformação. É aflição. É perrengue. É não, às vezes não entender o que Deus está fazendo ali e até questionar se é Deus. É prova. Batismo com fogo é provação que Deus permite ou Ele mesmo emite. Ou permite ou emite. É direto ou indireto. Mas o batismo com fogo é um batismo que perdura na nossa caminhada com Deus. Pastor, vamos entender melhor isso. Dê um pulo em 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Quem achou, diga, achei. Vamos já a partir do versículo 1. 1 Coríntios 1, 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos presentes, né, queridos? Está no presente, né? Aos santificados em Cristo, chamados para ser futuro, então passado, presente, tá bom? Aos santificados, passado, aos santificados em Cristo, chamados para ser santos, parece uma redundância, né? Mas eles já são santificados. E para ser santos, não bate, né, queridos? Bate se eu entender que é um processo. Bate se eu entender que são atos contínuos de uma vida cristã. Amém? Então eu fui santificado, eu serei santificado. Dê um pulo agora para 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Quem gosta de ler a Bíblia, diga glória a Deus. Esse barulhinho de Bíblia é gostoso. 2 Coríntios 7, versículo 1 diz assim: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa presente. Santificados, passado, para ser santos, futuro, aperfeiçoando, presente. Então a santificação, ela atua no passado, quando eu aceitei Jesus, porque assim que eu aceito Jesus, sim, sou batizado em Cristo, mas também existe um processo de santificação, kadosh, eu sou separado, Deus me separa, existe um início de uma santificação, mas ela será completa no final da minha caminhada com Deus. Enquanto isso eu estou aperfeiçoando a nossa santidade. O que é aperfeiçoar, queridos? É ir melhorando no dia a dia, sendo mais crente dia após dia, é deixando de pecar dia após dia, é seu caráter sendo moldado dia após dia. O que eu fazia ontem não faço mais de amanhã. Essa transformação, isso é santificação, isso é purificação, isso é batismo com fogo. Fogo purifica. Amém, queridos? Glória a Deus. Dê um pulo para 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. Vamos ver o que é esse batismo com fogo, o que o fogo proporciona. O fogo, queridos, tem várias representações, né, queridos?
Então, o fogo, lembra da coluna de fogo no deserto, lembra da nuvem, lembra da sarça ardendo em fogo, ou seja, o fogo representa Deus, mas ele purifica. Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 6. Quem achou, diga amém. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6, diz assim: nisto exultais, guarde isso, queridos, nisto exultais, guarda isso, ou seja, pule de alegria nisso. Quero ver quem vai ser corajoso, exultar isso, pular de alegria. Quero ver você pular de alegria com o que eu vou falar aqui. Nisto exultais, nisso pule de alegria, embora, esse embora é terrível, né, queridos? Estava tão bom aqui, estava pulando, mas embora, no presente, é hoje, por breve tempo, sim, queridos, graças a Deus, é temporário, ok? Passa. Se necessário, olha, e é muito, sejais contristados por várias, pula aí de alegria, por várias, não é uma não, várias provações, misericórdia. Versículo 7, tem um propósito, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, ou seja, é para que a nossa fé seja provada, amém, queridos? O propósito é, uma vez confirmado o valor da sua fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A fé provada é uma analogia ao ouro sendo levado ao fogo. Você sabe que quando você já pegou várias pepitas de ouro na sua caminhada de vida, né? Tenho certeza que tem várias, você. Em casa tem inúmeras. Então, numa pepita, quando você vai, exemplo, há muito tempo atrás, existem alguns resquícios, né? Em Serra Pelada, onde havia a extração de ouro, né? Então aquelas pepitas eram tiradas, aquelas bruta, né? Cheia de impureza. Então, para você extrair realmente o ouro dali, você tem vários processos de purificação, mas o principal é o fogo. Então, quando você joga aquela pepita bruta no fogo, realmente o ouro começa a ser extraído, começa a descer aquele ouro que é o que tem valor. É um processo de dor. Fogo é um processo que você tira a impureza para trazer o que é puro. É essa analogia que Deus usa para falar sobre prova. Quem gosta de fazer prova na escola? Opa, graças a Deus. Eu falo assim que às vezes tem alguém dormindo e fala, eu gosto, né? Então pega. Mas assim, ninguém gosta, queridos. A prova, ela vai te provar mesmo se você sabe ou não sabe, se você estudou ou não estudou. Ok? Então assim é Deus, Ele está nos provando na analogia do fogo, do que o fogo faz no ouro. Ou seja, dói, não é fácil, é algo que contínuo, é algo que para extrair dói. Querido, a vida não é fácil. Quem falou para você que é fácil, o iludiu demais. São pregações, água com açúcar, venha e pare de sofrer. Tem slogans assim enorme, venha e pare de sofrer. Me mostra isso na Bíblia. A gente rasga a Bíblia, as pessoas rasgam a Bíblia, eu estou falando, porque o sofrimento, queridos, nós vamos ver aqui, é um processo onde Deus usa para extrair o que é melhor de nós. E se você quiser fugir do sofrimento, fuja da Bíblia. Queridos, tem livramento depois, tá bom? Tem bênção depois. Deus te recompensa, Deus abre portas. Depois que você passa por isso, você fala, oh meu Deus, obrigado, Senhor. Agora eu olho para trás e falei, caramba, como é que eu passei? Eu olho para frente, eu vou passar por cima. Já passei por aquilo. Ei, peraí, chega. E aí eu encorajo o outro, já passei por isso, camarada. Você vai vencer, Deus é contigo, Deus está te provando, permanece firme. Isso é batismo com fogo. É por breve tempo, a Bíblia diz aqui, é temporário, é necessário, mas é para provar tua fé. Não pare, não desista, vai acabar. Depois vem outra. Aí acaba, e depois... Queridos, não quer ter prova? Espere o céu. Nós pregamos sobre o céu. O céu é verdade. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Aqui não é o fim.
Não é o fim. Eu quero viver eternamente com o Pai, desfrutando de tudo que é melhor, queridos. Amém. Glória a Deus. 2 Pedro, para encerrar, queridos. Eu vou encerrar por aqui. É muita prova. 2 Pedro, capítulo número 4. Não tem, né? Será que é primeiro? É, primeira. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Queridos, do versículo 12 ao versículo 19, você tinha que tirar uma foto dele, botar assim como no teu perfil quase do Instagram. Você tinha, ou então tira uma foto, imprime, coloca assim em cima da tua cama. Olha o que diz: amados, não estranheis o fogo. Nunca vi um fogo que não arde. Nunca vi um fogo, ou seja, um pleonasmo, né, queridos? É assim, para dizer assim, vai ser sinistro, né? Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar ao batismo com fogo, queridos. Como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Olha o que Paulo disse: para de bico. Esse fogo que está acontecendo na vida de você não tem nada de extraordinário, não. É ordinário, é comum. Na vida do crente, você tem que viver, e Deus vai te honrar, e você vai passar, e você vai cantar louvores lá do outro lado. Que isso? Meu Deus do céu, e agora? E agora é Bíblia. Agora você vai lutar com a tua fé, e você vai vencer. Então Paulo começa exortando, dando essa direção para Pedro. Pedro, que coisa extraordinária é essa que o pessoal está falando? Como se não soubesse que o fogo é um batismo que todos nós temos que passar. Aí ele continua o versículo 13. O 13 é difícil, né, queridos? Mas vamos lá. Paulo, assim, nos desafia. Por isso que Pedro fala, olha, tem coisas que Paulo fala que eu não consigo entender. Se Pedro não conseguir entender o que Paulo fala, imagina eu. Olha o versículo 13. Pelo contrário, alegrai-vos. Ai, meu Deus. Tudo bem entender que não é extraordinário, tudo bem, mas me alegrar com isso, Deus, é isso mesmo? Bom, é isso. Pelo contrário, alegrai-vos, na medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Para aqui, queridos. Aí dá a entender, né, queridos? Alegrai-vos, porque Cristo padeceu muito mais. Olha o que Cristo padeceu por você. Coparticipantes, participa com, sinta o que Cristo padeceu, que você vai ficar constrangido. Aí eu começo a entender o se alegrar. Alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Tem glória também, queridos, amém? Na revelação, na exultação da sua glória, nós iremos nos alegrar. 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. 15. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem. Minha Bíblia está rabiscada aqui, que diz no versículo 16. É isso. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. A questão é sofrer como cristão. Está sofrendo como cristão? Querido, sabe o que é sofrer como cristão? Deitar a cabeça no travesseiro sossegado. Eu sei que não errei, eu sei que não pequei, e se eu pequei já pedi perdão. Deito, travesseiro tranquilo, porque eu estou sofrendo em Cristo, como cristão. Amém, queridos? Versículo 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Sempre, queridos, nós seremos os primeiros. Continuando. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? 18 e 19, respira fundo. E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Olha o que Deus fala. Se é com dificuldade que nós somos salvos, e é com dificuldade, queridos, não pensa que você é salvo tranquilo, não. Ninguém aqui. A porta é estreita, tá?
tá? Então é esforço, tem que se esforçar, tem que se negar a si mesmo, tomar sua cruz, seguir. Não é fácil. Então, olha o que o texto diz: se é com dificuldade que você é salvo, que nós somos salvos, onde vai comparecer o ímpio, cara? Inferno, lago de fogo e enxofre. É isso. 19 podia não ter na Bíblia, mas ele tem. Olha o que diz: por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, tem sofrimento que é da vontade de Deus? Tem. Vou repetir. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus. Deus envia sofrimento, queridos, envia. A questão é que nós temos uma visão limitada sobre o sofrimento. Deus tem uma visão muito mais ampla. Eu sempre falo isso, né? Deus é atemporal. Deus não tem tempo para ele. Deus não está limitado a presente, passado e futuro. Deus está vivendo a tua vida num flash só. Ele vê aqui a tua vida toda. Alexandre está chorando aqui, bobão. Ele vai receber aqui na frente. Poxa, se ele soubesse o futuro. E caiu. Eu sei que você vai levantar, Alexandre. Levanta. O sofrimento, Alexandre, esse sofrimento aqui vai ser tão importante para você daqui a 5 anos. Se você soubesse o que eu vou fazer contigo através desse sofrimento. Mas eu estou preso ao presente, aí não entendo nada. Aí eu bato cabeça, faço bico. Mas o texto: por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendam a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. O sofrimento que você passa, encomenda a tua alma, a tua vida para o Criador. Deus te abençoa. Por mais que doa, tem vitória aí, tem coisas boas vindo. Pastor, está difícil, eu sei, mas tem coisa por vir aí, boas para você. Amém? O sofrimento não é o diabo que colocou, não, foi Deus. Deus é Pai, queridos. Não é isso? Você não limita teu filho em algumas coisas? Nós não limitamos. Limitar o filho é um eufemismo que eu estou dando para sofrimento, queridos. Tira o celular dele, ele vai sofrer ou não vai? Tá aí. Olha o pai impondo sofrimento sobre o filho. Mas é bom para ele. Né? Então, quando eu digo não, um filho para não ver jogo do Botafogo, não é uma bênção para ele? Ele não vai entender. Vasco, então, Fluminense. Vai ser sofrimento para ele, mas depois ele vai entender como bom. Pô, meu pai foi tão bom. Realmente é bem melhor ver o jogo do Flamengo. Mas já estão falando Penharol. Isso aí tem os filisteus, sempre tem os filisteus, né, que se levantam contra. Quero ver ele falar isso quinta-feira. Mas, queridos, brincadeiras à parte, o que me enche de alegria é que se eu sofro em Deus. Eu não estou na mão do diabo. Eu estou na mão do Criador. E aquele que é Criador, assim como Ele permite o sofrimento, Ele é aquele que te exalta, que te levanta. Amém, glória a Deus. Vamos colocar de pé. Vamos orar. Pedi só para o Arthur ficar no teclado aqui. Pelo horário, eu quero fazer uma oração pela tua vida, queridos. Em nome de Jesus. Amém. Eu não sei em que batismo você está. Pastor, aceitei Jesus agora. Batismo em Cristo. Batismo nas águas, eu sei que tem vários candidatos aqui atrás. Daqui a pouco estarão já. Pastor, o batismo com o Espírito Santo às vezes acontece concomitante ao batismo em Espírito. Ao batismo em Cristo. A pessoa ao mesmo tempo batizada no Espírito pode acontecer. Mas na minha opinião, queridos, o maior batismo, é muita ousadia minha falar isso, né? Mas o batismo, não dá para comparar. Mas o batismo com fogo, queridos, ele exige muito da nossa carne e do nosso espírito. E é uma luta contínua. Carne contra o espírito. Que Deus venha encorajá-lo, você. Tá difícil, sim, mas Deus é contigo. Você não está na mão do diabo. Esse sofrimento não vem do diabo. Deus está no controle. Deus está no controle. O autor da vida está no controle. Ele sabe da tua dor, sabe da tua dificuldade, sabe da tua tristeza. E Ele tem uma palavra de vida para você. Não pare, não desista. Está doendo, chore. Mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Deus de Israel, o Deus de todos os povos, tribos, línguas e nações, está aqui. Deus bom, Deus Pai, Deus que cuida, Deus que sara. Ele faz a ferida e Ele cura.
Ele faz a ferida e Ele cura. Deus amado, em nome de Jesus, coloca cada vida aqui nas tuas mãos, cada homem, cada mulher que aqui entrou, Senhor. Cada batismo que nós passamos e ainda passaremos, quão difícil é, Senhor. Mas certamente Tu queres que sejamos moldados nesta terra, sejamos transformados nesta terra. E Tu permites e Tu ages também através do sofrimento. Não entendemos, Senhor, sinceramente, muitas vezes não entendemos, questionamos. Mas para aqueles que têm um pouquinho mais de experiência contigo, quando olham para trás, Senhor, eu não entendia, mas agora eu entendo. Senhor, obrigado porque eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos Te veem. Obrigado, Senhor, porque o que não entendemos agora, entenderás depois. Vale a pena confiar em Ti, Senhor. Vale a pena. Senhor, seja o batismo em Ti, seja o batismo nas águas, seja o batismo com o Espírito Santo, seja o batismo com fogo. Senhor, nós queremos estar contigo. Não abrimos mão da nossa caminhada. Nos ajuda, Senhor, nesta caminhada. Nos ajuda. Abençoa desde o menor ao maior. Abençoa aquele que está nos ouvindo agora, que está sendo tocado agora por esta palavra, que está pensando em desistir, que disseram para ele que o sofrimento vem do diabo e que você não tem mais chance. Saiba que você tem um Pai, meu amado, minha amada, e se você está sofrendo, Ele pode resolver. Ele pode resolver. Ele tem solução para tudo. Senhor, nós colocamos nossas vidas diante de Ti e já Te agradecemos. Já Te agradecemos, porque a Tua palavra diz também, Senhor, que Tu não nos dá provação acima das nossas forças. Ou seja, eu posso resistir, eu posso vencer. Jesus, obrigado porque Tu és o nosso exemplo. E mesmo no batismo com fogo, nós entendemos e enxergamos o Teu amor. Faça de nós homens e mulheres melhores, Senhor, porque o prêmio é o céu, a prova é o céu, e nós tomamos posse dele, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu falaste conosco nesta manhã. Obrigado porque saímos daqui fortalecidos, cheios de fé. Na fé provada, meu Pai, seremos aprovados, em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre as nossas vidas, hoje e para todo sempre. Toda a igreja diga amém. Dê uma linda salva de palmas a Jesus. Deus abençoe a todos.